O empreendedorismo feminino tem ganhado cada vez mais espaço no mundo. E a gente vai te mostrar agora um pouco do trabalho da Thaís. Ela é uma jovem professora que decidiu usar as experiências de viagem para ajudar outras mulheres a perderem o medo de viajarem sozinhas. E, ao mesmo tempo, a Thaís aí abriu um negócio próprio que tem ajudado muito o público feminino. A reportagem é da Soane Andrade. Quem é que não curte arrumar as malas e viajar? Só de ouvir isso você já ficou animado, né? Quando a gente pensa em viajar, a primeira coisa que vem à nossa mente é a companhia. Quem será que vai nos acompanhar nessa viagem? Um namorado, uma esposa, um amigo ou quem sabe a família toda junta? E para você que é mulher e está assistindo essa reportagem, eu te pergunto, você já viajou sozinha? E por que não? Viajar sozinha pode ser um momento de você se autoconhecer e curtir principalmente a melhor companhia, a sua. Thaís é uma dessas mulheres corajosas e tem se tornado expert nesse assunto de viagens. Thaís, me fala como é que foram as suas primeiras experiências como mulher, viajando por aí. Quantos anos você tinha? Olha, eu tinha 19 anos, estava no meio da faculdade e eu percebi que depois da faculdade eu ia trabalhar pro resto da vida e isso me deu um pouco de pânico, porque eu precisava aproveitar o mundo, ainda mais como historiadora. Então eu decidi fazer um ano de trabalho voluntário na Áustria, que é um país que ninguém nem conhece da Europa, e cheguei lá na cara e na coragem, não falava nem alemão, meu inglês era muito ruim, tipo assim, eu falava o básico inglês, para sobreviver mesmo. E depois que eu fiquei lá um ano e fui aprendendo aos pouquinhos com algumas pessoas que já viajavam por lá, eu decidi fazer uma viagem realmente sozinha. Então, quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, eu peguei umas férias e falei, vou fazer um mochilão de 23 dias pelos países europeus e vou dormir em ônibus, vou dormir em aeroporto, achar gente brasileira conhecida e vou embora. E essa foi meu primeiro mochilão sozinha e foi realizador, assim. Foi uma coisa que eu me encontrei e eu vi que eu queria fazer isso pro resto da vida. Essa Thaís é mesmo destemida e aventureira. Mas será que também é rica? Como é que é? O que você faz para conseguir esse milagre de viajar tanto? Eu economizo. Não compro tênis à moda, deixo para pegar um ônibus e vou andando aquele trecho, não compro pão de queijo. E aí o dinheiro que eu junto é exatamente para a viagem que eu preciso. Se a viagem custa mais caro, eu não viajo em julho e vou só em janeiro. Se eu tenho pouco dinheiro e quero viajar em julho, eu vou para um lugar mais perto. Tem férias que eu fui para Curitiba e tem férias que eu fui para Roma. Então vai depender muito de quanto eu conseguir economizar e me planejar. Mas é possível. A pessoa precisa ter planejamento financeiro, precisa ter ajuste do que ela gasta, para onde ela quer ir. E sabendo também várias estratégias de economia, você consegue, não precisa ser milionária para viajar, não. Segundo pesquisa da Booking.com, 62% das mulheres latino-americanas já viajaram sozinhas ao menos uma vez para outro país. Já 17% delas têm medo e 16% nunca pensaram na possibilidade. Thaís, que já tem experiência nessa aventura, incentiva não só as amigas, como também o público das redes sociais, orientando passo a passo. E ela decidiu fazer disso um negócio. Um monte de gente veio me perguntar como eu fiz, porque elas também queriam. E eu explicava, eu mostrava o roteiro, eu mostrava tudo e as pessoas nunca iam. E eu comecei a perceber que elas não iam porque tinham medo e não porque elas não sabiam como pegar um voo. Eu falei, quer saber? Eu acho que vou trabalhar em cima do medo. Porque as pessoas têm medo porque não conhecem e aí o medo trava elas de conhecerem que elas acham que nunca vão conseguir. E aí surgiu a ideia do Instagram para viajar sem medo, que é a ideia de mostrar assim, ó, o básico é simples, não precisa pagar curso para isso. Toda quinta-feira eu vou dar aula de graça aqui e vocês vão entender como funciona o aeroporto, como são os pilares, como se organizar financeiramente, como fazer mala, porque você tem que entender o básico. E aí, se você sente desejo de algo mais, de um acompanhamento muito próximo, tamo aí, eu te ajudo, aí demanda tempo, aí eu coloco um valor também. Mas se você só te falta a mesma coragem, cara, consome lá o conteúdo, porque é uma coisa que vai te dar autonomia. Tipo, nossa, era isso? Eu não sabia que tinha que ter uma mala de tamanho específico para entrar no avião. Tem mulheres que me respondem falando, poxa, Thaís, eu não sabia que tinha limite de peso. A Thaís relatou muitas outras dúvidas e temores das mulheres nesta conversa nossa. E foi através da procura por esse serviço que ela começou a sonhar junto com as mulheres que passou a orientar.
A primeira foi a Luciana, que ela acreditou em mim quando nem tinha o perfil estruturado direito. Eu nem tinha aberto as mentorias, ela já queria a mentoria. Eu falei, então você vai ser minha teste, pode ser? Ela pode ser. Então a Luciana, que queria muito uma viagem, que ela tinha muito medo de viajar. Então ela percebeu que só o fato de conhecer já ia melhorando. Então ela pediu uma mentoria. A gente começou a conversar sobre isso, ela fez comigo a primeira aula da mentoria dela. E nós fomos planejando todo o roteiro, me explicando como funciona o passo a passo e dando as dicas. E a gente está nesse processo de montagem desse roteiro final para a viagem, que provavelmente vai acontecer o ano que vem. Elas geralmente têm vontade de viajar, mas medo de ir sozinha por ser mulher. Elas têm até um dinheiro guardado, emprego fixo, muitas não são casadas e elas querem mais da vida. Só que elas não sabem por onde começar. E elas geralmente procuram por onde eu começo, para onde eu vou e assim surge o primeiro contato. Essa mentoria da Thaís, o primeiro ponto crucial assim, que ela tem me ajudado é na questão da confiança. Porque quando você vê o roteiro todo montado, quando você enxerga ali, olha, eu vou chegar em tal lugar, vou fazer isso, vou para aquele outro lugar, vou visitar esse, vou pegar um avião e vou partir para outro país ou um trem. Quando você vê tudo aquilo montado, você consegue visualizar como que vai acontecer. Então você vê que é possível, perde o medo e você ganha coragem para isso. Thaís tem mostrado através desse projeto que é possível sim que mulheres viajem sozinhas, se divirtam e realizem seus mais profundos sonhos por meio da independência afetiva e emocional. Mas para finalizar, ela deixou algumas dicas super importantes para quem já está decidindo por esta aventura. Primeira dica simples, leva um apito para a viagem. Porque você não pode levar no voo nada outra coisa de defesa. Mas apito é pequeno, faz barulho, então qualquer pessoa que te aborde, apito. Todo mundo olha, o cara se assusta, é uma primeira dica boa. Segunda dica, seus documentos têm que ter pelo menos 4 cópias. Original com você, cópia com você em outra bolsa, na nuvem e no celular. Porque se você precisar ir na polícia, fazer um boletim de ocorrência, você já tem na nuvem, já tem algum outro jeito. Próxima dica, todo dia compartilhe sua localização com alguém. Pega alguém de confiança, fala, ó, todo dia eu vou te dar um oi. Se eu não der oi hoje, manda a polícia atrás de mim. E aí você já tem um acordo, digamos assim. Próxima dica, e talvez a última e a mais de ouro, é você escolher bem o destino para onde está indo. Porque é a fase número 1 da viagem e as pessoas ignoram. Então tem lugares que são mais perigosos dependendo de quando você vai, por causa de fatores climáticos. Tem lugares que tem muito mais turistas, sendo assim mais fácil você ir. Então o destino tem que bater com a data. E essa é uma coisa legal de se saber, que às vezes as pessoas nem imaginam. Thaís, com certeza eu aprendi muito até aqui. E assim, qual é a dica de sucesso para fechar com chave de ouro para essa mulher que está com medo poder conseguir entrar no avião e ir embora? Pega esse medo, põe debaixo do braço e vai mesmo assim. Porque sonhos devem ser levados a sério. Dinheiro acaba, o filho cresce. O que você fez por você mesmo? Que história você vai carregar para filhos e netos? Então assim, se joga, vai, que você vai voltar e vai se sentir realizada. Então agora só o quê? Apertar os cintos e boa viagem. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Tchau, tchau.